Fala, meus queridos. Na aula de hoje eu vou te mostrar como é possível você automatizar uma agência de tráfego pago ou de marketing de forma 100% completa, automatizando tarefas tanto para vocês quanto para os seus clientes, que vão te economizar muitas horas, te economizar muito dinheiro e não só te economizar dinheiro, mas vão te fazer ganhar mais dinheiro. Eu postei essa sequência há pouco tempo atrás nos meus stories e muita gente ficou interessada sobre. Então, eu vou trazer essa aula completa aqui para vocês, para mostrar todas as automações que eu tenho para automatizar uma agência de marketing, o que que você deve fazer para conseguir implementar isso. E vou te falar também para você entender, você que é gestor de tráfego, dono de agência, você entender em qual nível você se encontra e o que que você deve fazer para conseguir implementar isso da melhor forma. Então é o seguinte, eu trouxe esse estudo aqui, até trouxe os stories aqui, a sequência que eu fiz, que muita gente me respondeu, me mandou mensagem pedindo ajuda para executar isso. Vou falar também sobre a minha disponibilidade para executar isso para você que tem uma agência de marketing, que tem aí mais que 30, 40, 50 clientes, que eu tenho certeza que o ideal para você é chamar alguém que entende sobre isso para implementar para você, do que você mesmo por conta própria implementar, que eu tenho certeza que você já não deve ter tempo mais para estar nessa parte operacional. Então, é o seguinte, eu trouxe aqui um dos cases que já aconteceu para vocês entenderem. Então, até coloquei aqui, né, como automatizei uma agência de marketing ponta a ponta. Trouxe aqui todas essas automações que eu vou trazer para vocês aqui separado, uma por uma, para vocês entenderem quais são. Trouxe aqui a economia, né, mensal que isso traz atualmente para essa agência específica. Então, uma economia mensal aí de R$ 14.870. A gente fez as contas considerando ali os funcionários que elas não precisaram de contratar por causa das automações. Então, é uma redução de 3 a 5 funcionários e dependendo a escala dessas automações, ela é muito grande, ela faz você economizar muito mesmo. Então, trouxe até aqui, né, os pontos, né? Sem automação, o time vivia apagando incêndio. Hoje, com a automação, a gente não gasta horas em tarefas repetitivas. Os alertas que a gente não tinha, a gente tem para avisar e não deixar campanhas pausarem, erros acontecerem. E as decisões sem dados que não eram tomadas em tempo real, agora são. Então, tudo que tinha que ser otimizado, a gente otimizou. A gente criou, né, um ecossistema focado em 5 pilares: monitoramento, análise, geração de campanha, atendimento e inteligência. Então a gente trouxe a IA para trabalhar junto com as agências. Então eu trouxe aqui, né, algumas das automações implementadas, mas eu vou trazer aqui para vocês no detalhe para vocês entenderem. Então, pessoal, o que que acontece? O que que você precisa entender para automatizar uma campanha, uma campanha não, né? Desculpa. Uma agência de marketing completa. Você precisa entender as áreas que uma agência de marketing tem. E você tem que entender uma nuance das agências de marketing ou de tráfego pago, que tanto as automações que você faz para você, você pode executar para os seus clientes também. Então, esse ecossistema que a gente construiu, além dele gerar valor para você próprio, dono da agência de marketing, dono de uma operação de tráfego pago, seja lá o que você entrega, né, dentro do marketing, dos serviços ali, você tem que entender que as automações você também consegue gerar valor para o seu cliente. Então, você incluir ele dentro do seu ecossistema de automações e além de ter as automações feitas para você, você consegue também algumas específicas colocar para o seu cliente e gerar ainda mais valor para ele. Então, eu trouxe aqui as 4 áreas principais de uma agência de marketing, né, para vocês entenderem. A gente tem o marketing em si, né, a divulgação. A gente tem a parte operacional, a gente tem a parte comercial e a gente tem aqui o Customer Success, né, o famoso CS, onde a gente tem automações para todas essas áreas, para literalmente economizar dinheiro com contratação, colocando automações que com uma pessoa ali tocando essa automação e prestando atenção, você consegue melhorar os seus resultados e dessa forma a gente consegue realmente economizar tempo e ganhar dinheiro. Então, eu trouxe aqui, no caso é até a minha própria agência, tá? Que eu sou sócio, que eu já implementei isso na prática para mim mesmo. Print aqui de algumas automações que a gente tem para vocês entenderem como que funciona. Então, aqui dentro, né, a gente tem um agente de IA interno, que ele tanto entende o que está acontecendo nos grupos quanto em mensagens privadas. A gente tem lembrete de WhatsApp, a gente tem resumidor de grupos,
que analisa temperamento de clientes para entender se o cliente está satisfeito ou não, se está tendo algum problema, e a gente não deixar isso passar. A gente tem um onboarding feito de forma automática. Isso aqui vai depender muito das ferramentas que você utiliza dentro da sua operação. Mas se você tem uma operação com ferramentas que tem API aberta, como ClickUp, Monday, Zapier e muito mais, você consegue literalmente integrar tudo. Vocês vão ver aqui algumas automações, vou passar aqui ponto a ponto para vocês entenderem o tanto de ferramenta que ela se conecta, que é realmente impressionante. Então a gente tem automação aqui, estilo ManyChat. Então a gente tem agentes já conversando no direct do Instagram. A gente tem também a automação de ManyChat daquelas para juntar com o conteúdo e a estratégia orgânica, onde a pessoa comenta e você consegue ali de forma personalizada colocar o que você quer enviar para aquela pessoa, para aquele comentário específico. A gente tem agentes analistas internos, que eu já até apresentei aqui no canal, e se você está na comunidade, você tem acesso também, que muita gente curtiu, que faz análise real das campanhas de tráfego pago de todos os seus clientes e te dá um feedback e ainda muda o status dentro do ClickUp para otimizada ou para otimizar. A gente tem criador de direcionamento de anúncio, a gente tem mensuração de campanhas de todos os tipos de cliente, seja clientes que são e-commerce, que têm campanhas de conversão direta ou que fazem campanhas de impulsionamento. Então, são muitas automações que a gente pode implementar e eu vou passar por elas aqui para, nesse vídeo específico, nessa aula específica, você entender o que você pode automatizar. E eu quero dar um recado para você também. Se você é dono de agência de marketing ou tem uma operação de tráfego pago, você tem pelo menos mais de 20 clientes, fatura mais de 50 mil por mês, é muito importante que você implemente o quanto antes essas automações para você economizar em contratações futuras e você trazer mais efetividade para a sua operação e começar a trazer essa inteligência artificial para dentro do seu negócio. E aí, qual que é o recado que eu tenho para você? Se você é dono desse tipo de agência ou você trabalha em alguma agência desse tipo e você vê que isso seria muito útil para você desenvolver para a sua agência, me chama lá no direct do Instagram. Fala que você veio através desse vídeo, que você tem interesse em implementar esse ecossistema na sua agência ou na agência que você trabalha, para a gente conversar e eu te passar um orçamento para um projeto super completo desse. Eu te dou certeza que vale muito a pena. Eu já estou trabalhando com diversas agências que estão economizando muito implementando isso. Então, se você já tem uma agência, você não está ali no operacional, né, não está fazendo isso por conta própria, me chama para a gente te passar um projeto específico para a sua agência, bem personalizado. E no caso, se você está começando agora, se você tem uma operação um pouquinho menor, ou se você tem tempo, né, para colocar em prática tudo isso que eu vou te passar aqui, eu tenho uma comunidade completa onde eu te ensino e te entrego todas as automações. Então, se você já tem um domínio de automações, já entende como fazer, entra na comunidade, com certeza vai ser o melhor custo-benefício para você. Você vai entender tudo, vai entender o ecossistema, como implementar, já vai ter os templates prontos para você copiar e colar. Então, vale muito a pena. Mas se você tem uma operação grande, não quer perder tempo com essa parte operacional, já quer começar a implementar e já rodar de vez, me chama no direct no Instagram. Vai estar aqui no link da descrição, dentro da comunidade e no meu canal do YouTube, para você entrar em contato comigo e a gente implementar esse sistema. Então, bora lá para a gente passar ponto a ponto aqui por todas as automações, você entender o quão efetivo e o quanto pode suprir sua necessidade de tudo isso. Primeiro aqui a gente tem um agente de WhatsApp interno. O que esse agente faz? Ele faz o cadastro de todo usuário que entra em contato com você dentro do seu WhatsApp na parte privada, seja o seu cliente ou seja um potencial cliente, caso você faça campanhas de tráfego pago e tenha o mesmo WhatsApp para as duas coisas. E ele também separa, no caso aqui, as mensagens privadas e mensagens de grupo, porque no grupo, vocês vão ver aqui que a gente tem um resumidor e por isso que a gente tem essa parte da automação. A gente tem aqui a coleta de mensagens dos grupos, onde ele entende imagem, áudio e tudo mais. A gente envia para uma base de dados para a gente começar a mapear todos os sentimentos dos seus clientes e as conversas também dos seus colaboradores dentro dos grupos de WhatsApp. E aí o que acontece? A gente tem aqui, eu vou passar já para o resumidor, deixa eu passar aqui, a gente tem um resumidor de grupos interno,
onde, no caso, toda segunda-feira ele puxa todos os grupos que existem dentro da sua operação, todos os clientes que você está conversando, ele puxa dentro daquela base de dados que a gente está alimentando com o agente, ele pega todas as mensagens, ele passa por um prompt específico, que é um especialista em entender comportamento e fazer um resumo das mensagens que aconteceram no grupo. E ele te envia um texto, aí no caso para um grupo seu pessoal ou da sua equipe que fica responsável pelo Customer Success, seja seu social media, seu gestor de tráfego, ou se você tem um CS especializado para isso, ele envia, no caso, todas essas informações, falando ali qual que está a temperatura do grupo, quais que foram os assuntos principais, quais foram os assuntos principais que aconteceram naquela semana, o que foi conversado, para você ficar por dentro de tudo ali de uma forma muito facilitada. E aí depois que ele envia essa mensagem, ele deleta todo o histórico de conversa da última semana, de forma automática, para ele sempre estar mantendo atualizado semana por semana. Então assim, essa aqui no caso, né, como eu falei para vocês, a gente tem automações para todas as partes de uma agência de marketing, mas ela principalmente é para a parte de Customer Success aqui, essas duas. Então, a gente tem uma segunda aqui que é lembrete de WhatsApp. Eu não sei se acontece na agência de vocês, mas só para falar também, pessoal, hoje eu sou especializado em automações, mas eu também sou sócio de uma agência de marketing. Então, essas automações que estou mostrando aqui para vocês, ela está implementada também na minha agência de marketing. Então, eu vivo isso no dia a dia. Eu sei quais são as dores de um gestor de tráfego pago, quais são as dores de um dono de agência, e por isso eu criei esse ecossistema de automações para conseguir economizar meu próprio tempo, economizar o meu próprio dinheiro, ganhar mais dinheiro com isso. Então, por isso que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, a gente tem aqui lembretes, no caso. O lembrete são pontuais, né? Lembretes que você precisa de avisar o cliente, por exemplo, no final de uma semana ou no início de uma semana, você consegue criar aqui para, ao invés de forma manual, o seu social media, seu gestor de tráfego ter que ficar mandando mensagem, você já cria esse lembrete aqui para ele ser enviado de forma automática. Então, é uma automação bem simples, mas muito poderosa também. Aqui o resumidor de grupos a gente já passou por ele, né? A gente tem aqui na parte de onboarding, no caso, nas minhas operações e nas operações de agências que eu já implementei, eu sempre recomendo a utilização do ClickUp, porque é uma plataforma muito atual, então ela tem API aberta, né? Você consegue conectar dentro do seu N8N. E aqui a gente tem, no caso, quando o cliente entra, a gente consegue inserir esse cliente dentro do CRM, inserir ele no fluxo ali de tarefas que você tem. Então, é uma automação também muito importante. Aí vai de acordo, tá? Só para explicar para vocês, isso vai de acordo com a sua agência e quais são as suas etapas. Antes de implementar qualquer tipo de automação para a sua agência, você precisa entender que você precisa ter organização de processos. Se você não tem organização de processos, não vai adiantar de nada a automação para você. Você precisa ter os seus processos bem definidos. E aí, no caso, se você contratar os meus serviços aqui, eu te ajudo com isso, porque se você não tem os processos bem definidos, eu te ajudo a definir esses processos e depois a gente implementa as automações para funcionar tudo de forma bem organizada e efetiva. Porque senão, se você não tiver processos definidos, provavelmente as automações ela vai mais atrasar a sua vida do que acelerar. Então, isso é uma certeza que eu te dou. Defina primeiro os processos, depois implemente as automações. E aí, aqui no caso, você tendo um onboard bem definido e ferramentas, né, que você utiliza no onboard, a gente tem aqui um onboard no ClickUp que consegue inserir, a partir de uma planilha, esse cliente dentro do seu sistema já, para você já pegar ali e facilitar o segmento com esse cliente. A gente tem uma automação aqui de ManyChat, que a gente chama de ManyChat, porque literalmente só aqui você já economiza o valor do seu ManyChat e implementa essa automação personalizada para a sua agência, e aí aqui no caso você consegue implementar isso para os seus clientes também. Então você cria aqui, né, no caso que quando acontece algum comentário no seu Instagram, aquele comentário específico você responde aqui, o cliente, né, o usuário, nos comentários envia para ele o material dentro do direct ou inicia uma conversa com ele e você consegue fazer isso de forma muito personalizada. A gente tem aqui no caso, aqui tem dentro da comunidade um vídeo falando sobre esses agentes já, tá bom? E dentro do canal do YouTube também você consegue ver esse vídeo que eu já expliquei, que são agentes analistas de tráfego pago internos. Então, a gente tem uma automação super completa aqui, que faz a coleta de dados de todos os seus clientes,
independente se é e-commerce, se é clientes que faz campanha de mensagem, de lead, de impulsionamento, a gente tem uma automação que entende tudo isso, então filtra por tipo de cliente, por objetivo de campanha, tá vendo? Então se é objetivo de venda, se é objetivo de lead, se é objetivo de mensagem ou impulsionamento, alimenta uma base de dados separada por cliente aqui, por tipo de cliente, para depois a gente ter agentes de IA, analistas que fazem literalmente função de um gestor de tráfego. E eu te dou certeza que muitas vezes fazem a questão da análise de uma forma muito mais completa, porque ele consegue analisar muitas linhas de dados. Então, o que acontece? A gente tem aqui um ecossistema de agentes analistas, tanto de vendas, quanto de leads, quanto de mensagens e de impulsionamento, que fazem cliente por cliente que tem aquele objetivo de campanha, a análise aqui dentro. Como que funciona esse agente, tá? Ele é muito legal. Tem um vídeo aqui, eu vou deixar no card também, se você está vendo pelo YouTube, para você ver sobre esses agentes. O agente ele faz a análise de acordo com a última semana, então ele analisa ali a última semana, mas você pode ajustar também, se você quiser analisar de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, ele faz essa análise também, e ele faz uma comparação com uma base de dados de KPIs. Então, para o agente não fazer uma análise aleatória, ele sempre faz a análise dos dados que aconteceram naquele período que você está analisando, compara com os KPIs específicos daquele cliente que você tem, para entender se a performance está ruim, está média ou está boa. E aí ele te envia uma mensagem dentro do WhatsApp, tá bom? Avisando todos esses pontos, o que é que você pode fazer, quais métricas ali estão dando sinais, como por exemplo saturação na frequência ou um custo por clique caro. Te fala, te dá sugestões do que você pode fazer. E além disso, se você usa, né, sistemas como o ClickUp, você também consegue alterar a etiqueta de campanha ali. Então, nesse caso, ele altera aqui no ClickUp se você precisa otimizar a campanha ou aquele cliente, ou se aquele cliente já está otimizado. Então, ele consegue fazer essa manipulação de etiqueta dentro do ClickUp também. Então, essa automação aqui, assim, ela é o ouro do ouro. Vê esse vídeo se você não viu sobre ela, para você entender um pouquinho do nível e da profundidade que eu estou falando sobre automações aqui com vocês. Então, ela realmente entrega muito valor. A gente tem aqui um criador de direcionador de anúncios. O que que esse criador faz? Olha que massa. Cada cliente que você tem, você consegue criar um padrão de direcionamento de anúncio. E aí, nesse caso aqui, pessoal, ele não cria o anúncio, tá? Ele não cria a imagem e tudo mais. Atualmente, eu, Arthur, ainda não fico muito confortável para criar anúncios com IA, principalmente por fazer um trabalho muito personalizado para os meus clientes de marketing. Então, nesse caso aqui, o direcionamento de anúncio a gente cria para designer, para você não perder tempo em ter que ficar criando toda semana direcionamento, falando para ela o que tem que conter. A gente tem aqui agentes de IA que fazem o seguinte: eles coletam dentro daquele cliente específico, ele coleta os produtos ativos do cliente ou serviços que ele vende, né, no caso. Você cria uma tabela bem personalizada ali dentro do Supabase. Ele puxa os direcionamentos feitos também para não repetir direcionamentos. E ele faz o seguinte: ele cria um direcionamento que você vai colocar da forma que você quer. Então, no caso, né, aqui na agência a gente tem uma organização onde a gente coloca lá imagem para utilizar, o que é que tem que ter escrito no anúncio, ou no caso do vídeo, né, o vídeo para utilizar também. Quais os tamanhos, então, se é para plataforma, se é para Google, LinkedIn, TikTok, Meta Ads, e os tamanhos ali. Ele cria essa tarefa já no ClickUp para designer, marcando a designer que é responsável por aquele cliente. Ele cria aqui também no documento, ele atualiza, e aí você cria apenas um documento fixo, que vai ser sempre atualizado com esses direcionamentos. E quando a designer ela precisa criar o anúncio, ele já está ali como a tarefa criada no ClickUp, e quando ela finaliza, a gente consegue também já limpar aquele documento dentro dos direcionamentos. Então, esse anúncio aqui, você consegue integrar essa parte operacional dos gestores de tráfego com os designers e você economiza muito com isso. É impressionante assim, depois de uma primeira configuração, que é de forma manual, né? Você precisa configurar ali quais os produtos e serviços ativos, o agente vai criando direcionamentos perfeitos, como se fosse um chat super personalizado que você já utilizou várias vezes, mas sem ter que ativar nada. Então, esse é um outro tipo de automação aí muito efetiva para as agências.
A gente tem aqui também, essa é uma das mais poderosas, né, que são as mensurações de campanhas de todos os tipos de cliente. E aí o que que acontece? A gente tem tantas mensurações de campanhas onde já é enviada mensagem para o cliente direto. Então toda semana, ao invés de você ter que ficar mandando relatório na mão ali do valor que foi usado, quanto custou para receber aquela mensagem, ou aquele lead, ou executar aquela venda, a gente tem literalmente para todos os tipos. Pode ser campanha de mensagem, lead, impulsionamento, e-commerce. A gente tem essa mensuração semanal que acontece de todos os clientes e já envia mensagem direto no WhatsApp para o cliente para avisar quais são, né, os dados que tem ali da última semana. E aí você não precisa nem de lembrar mais disso, toda semana vai estar sendo enviado, o cliente responde, aí você toca ali com ele depois, né, a conversa, mas você já tem toda essa automação fazendo essa mensuração por tipo de campanha, preenchendo as planilhas e enviando a mensagem para os seus clientes. Então, essa mensuração de campanha serve para todo tipo de cliente mesmo, ela é muito importante. E a gente tem aqui ainda mais algumas campanhas. Só para vocês verem, pessoal, essas são só algumas das automações que você consegue implementar para uma agência de marketing. Por isso que eu estou falando, se você tem uma agência, você já está com um volume robusto de clientes, não tem tempo para mexer no operacional, me manda uma mensagem no direct no Instagram, vai estar aqui na descrição para você implementar todas essas automações de forma mais facilitada. Se você já tem uma operação menor e acha que dá tempo, né, de fazer tudo isso, colocar o quanto antes, adquire a minha comunidade também para você pegar todos esses templates, todas essas automações prontas e já executar na sua agência. Mas beleza, vamos voltar aqui. Mais 3 automações que a gente tem para o sistema. Traqueamento de leads. Aqui no caso a gente utiliza tanto para a gente quanto para os nossos clientes. A gente tem um webhook, né, que recebe o envio de lead do seu site. Ele preenche uma planilha e automaticamente já envia uma mensagem cumprimentando. Então, se você faz captação, seja para a sua agência ou para os seus clientes, né, no caso, e ele tem um site, você faz o traqueamento avançado, você precisa implementar essa automação. Por quê? A gente não deixa um gap, né, da pessoa converter e não receber mensagem. Assim que ela converte, ela já recebe as mensagens aqui, cumprimentando, perguntando qual é o interesse dela, para você, ou no caso, seu cliente seguir conversa. Então, seu cliente está aí reclamando, falando que não tem conversão, que chega muita mensagem, muito cadastro, mas que ele não tem tempo de mandar mensagem, você pode implementar essa automação para ele, quanto para você também na sua captação de clientes. A gente tem outra automação aqui, verificação de saldo do MetaAds. Me fala aí, eu tenho certeza que você já atrapalhou a performance de alguma campanha, de algum cliente seu que que paga, né, no caso o MetaAds por boleto ou Pix. Você esqueceu de verificar, né, no caso a conta dele esgotou o saldo, pausou a campanha, o cliente reclamou que não estava tendo conversão. Quando você foi olhar ali dentro, né, no caso do MetaAds, estava sem verba e você não avisou o cliente antes. Essa campanha aqui, ela puxa todos os seus clientes, todos os dias, verifica o saldo da conta de todos os clientes, seja pago em cartão de crédito ou em boleto e Pix, ele verifica tudo isso e manda mensagem para o grupo daquele cliente específico ou na mensagem privada para aquele cliente, lembrando ele, ei fulano, o saldo aqui está acabando, está em R$ 50, você precisa de repor. Ou no caso de cartão, se dá muito problema com o seu cliente com pagamento de cartão também, quando chega no limite, quando está chegando no limite, ele avisa, ó, tá chegando no limite do pagamento. O cartão tá tudo ok? Então, essa automação também que salva vida, salva campanha, salva performance, é impressionante. A gente tem aqui também a campanha que serve para criar campanhas automáticas no MetaAds e atualizar criativos. Essa campanha ela tem que ser usada de forma muito estratégica, tá bom? Eu vou gravar um vídeo explicando como que ela funciona na prática, tanto dentro da minha comunidade quanto aqui no canal do YouTube também, para vocês que me acompanham. E aí, te pedindo aqui, por favor, se você me acompanha, cara, se inscreve, por favor, dá um like para hypar o vídeo, para mostrar que você tem interesse nesse tipo de conteúdo, entregar para pessoas que têm interesse também. Então, eu vou trazer um vídeo explicando sobre isso. Você tem que usar com muita calma essa automação, porque às vezes é uma automação que ela pode gastar mais tempo seu do que se você fosse subir uma campanha de forma automática. Mas existe uma forma específica de você criar essa automação, que você atualiza criativos dentro das suas campanhas que já existem,
que a partir de uma planilha você coloca os IDs das campanhas, que ela pode ser muito útil para você também. Então essa automação, ela literalmente sobe campanhas de forma automática. Se você quiser subir uma campanha, ela literalmente sobe a campanha buscando ali o país, buscando o interesse, ela cria o conjunto de anúncio, ela baixa o anúncio que você quer utilizar, ela sobe esse anúncio. Então é uma campanha muito poderosa também. Então, pessoal, esse vídeo específico, ele foi um pouco mais teórico, mas para ele abrir a sua mente de você que tem uma operação de marketing, de tráfego pago, tem uma agência, o tanto de coisa que você consegue implementar hoje com automação. A automação não é o futuro mais, pessoal. Isso aqui não é papo de guru, de verdade. A automação, ela é o presente. Você literalmente pode implementar todas essas automações aqui que eu estou te mostrando, todo esse ecossistema, e eu duvido, eu posso bater uma aposta com você, que isso, se você implementar todas as automações, você não vai economizar muito tempo. Sem brincadeira, as minhas segundas-feiras, dentro da minha agência de marketing, eram caóticas. Eu tinha que pegar cliente por cliente, preencher planilha de cliente por cliente. Eu tinha que enviar mensagem um por um. Eu tinha que conferir se estava tudo bem em todos os grupos. Eu ficava maluco. Hoje, literalmente, se você coloca esse ecossistema, eu não estou zoando. Você pode ter uma social media, um gestor de tráfego e uma designer. Você consegue cuidar de 30, 40, 50 clientes com um time muito enxuto, economizando muito dinheiro, implementando essas automações. Fazendo cada um ali da sua área ficar responsável por verificar se a automação está rodando certinha, se tem que fazer algum ajuste, se está rodando. A gente tem aqui também, no caso, um sistema de contingência. Isso eu ensino vocês, entrego também em projetos especializados e personalizados que eu faço para as agências, onde aconteceu um erro na automação, você recebe um aviso também que aconteceu um erro, para você saber exatamente o que está acontecendo e você não ter, às vezes, uma automação que vai começar a falhar. Aí, quando você vai querer pesquisar ali na planilha de dados daquele cliente, nada foi preenchido que estava dando erro. Não, a gente tem a contingência também de erros. Então, enfim, esse aqui é um ecossistema completo. Como eu já disse, se você quer implementar isso para você, me chama no direct do Instagram para a gente conversar e implementar e você começar a lucrar com isso aqui, economizar dinheiro e tempo. E se você, no caso, tem uma operação um pouco menor ou tem tempo para fazer por conta própria, eu ensino você a fazer isso também. Então, dentro lá da comunidade, é só você clicar no link da descrição, você vai acessar e vai ter acesso a tudo isso, aos templates, às masterclass, a toda explicação. E aí, se você conseguir implementar por conta própria, mete marcha, né? Você vai fazendo aí para você. Se não, se você quiser o meu suporte, meu apoio, é só me chamar lá no direct. Então, no mais, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham curtido, entendido e visto o valor que isso tem. Tem vários vídeos, tanto aqui no canal do YouTube, quanto no caso você que é da comunidade, né? Aí você já tem acesso a tudo, a todos os templates, explicações. É só você buscar esses outros vídeos para você ver essas automações rodando na prática. Eu sei que é muito fácil mostrar aqui para vocês, né? Só, dá para fazer essa e essa automação. Mas aqui no canal eu mostro para vocês na prática a automação rodando e acontecendo. Então é só pesquisar aí alguns vídeos, vocês vão ver acontecendo, vão ver o valor que tem em tudo isso. Então, no mais é isso. Obrigado por assistir até aqui. Deixem seu like, se inscrevam e até a próxima aula.